Natural do Rio Grande do Sul, foi no Paraná que construiu a sua história. De um jovem líder estudantil que sacudiu a sociedade de Marechal Cândido Rondon nos anos 70, a deputado estadual que conquistou um espaço gigante na política paranaense. E mais do que isso, respeito e notoriedade. O quadro Histórias da Nossa História de hoje é com ele, Hélio Lino Rusch, um dos nomes mais expressivos do oeste do Paraná, com uma trajetória marcante na Assembleia Legislativa do Estado. Foram 46 anos de mandato, sendo 14 deles como vereador em Marechal Cândido Rondon. Uma vida dedicada à política, à comunidade e à construção de um legado que atravessa gerações. Eu acho que foi o maior feito que o Hélio Rusch fez. Não é uma obra que aparece, não. Mas o maior feito que eu tenho feito, e eu acho, para mim, para a sociedade do Oeste e para o Paraná, e como já disse, para o Brasil, é a criação do Batalhão da Fronteira. A gente só dá valor. Olha, você que está me assistindo agora, pergunte para os agricultores lá de Porto Menos, ou pergunte qualquer pessoa, como é que era a nossa região totalmente desprotegida de segurança. Nós que você vê uma coisa que eu fiz, além disso, quer dizer, essa é uma obra que eu acho muito importante. Lógico, tem N obras. Sim, são muitos. Cursos da universidade, curso de direito, cursos de zootecnia, construção de escolas, rodovias. Eu tenho feito muito, sabe? Mas todos são importantes, todas. Mas essa foi uma das obras que guardo no meu coração. Bem-vindo, Hélio Lino Rusch. Olha, eu que agradeço. Estamos aí, Ana. Hélio, eu não poderia deixar de entrevistar nesse programa que a gente tem aqui, Histórias da Nossa História. Você, um personagem da história, não só de Marechal Cândido Rondon, mas do oeste do Paraná. Do Paraná como um todo, mas especialmente do oeste e de Marechal Cândido Rondon. Um personagem que começa lá na sua juventude, um líder estudantil que não se colocou à toa, né? Conquistou um espaço no cenário político de Marechal, da região do Paraná. E hoje, né, apesar de não ter mandato, é uma grande liderança e tem muita história para contar. Não poderia deixar de entrevistar você nesse nosso novo quadro, que vem aí para valorizar esses personagens que fizeram história, que participaram da história, e você fez isso com maestria, Hélio. Então, não poderia deixar de ter você aqui comigo para a gente bater um papo. A bondade tua, Ana, sempre estou à disposição. Lógico, eu acho que toda pessoa tem uma trajetória na vida, em todas as profissões, desde a agricultura, profissional liberal, ou seja, na vida pública, na política, e eu não podia ser diferente, né? Sou gaúcho, né? Hélio, 46 anos de mandato, foram 14 anos como vereador por Marechal Cândido Rondon, tua primeira eleição em 1976, depois em 1990, eleito deputado estadual, e de lá para cá o Hélio nunca parou. Mas começou lá, quando jovem. Queria que você começasse contando um pouquinho, né? Porque você já tinha essa inquietude dentro de você de querer fazer mais, de mobilizar a sociedade, de ouvir as demandas e encontrar caminhos, soluções. Isso já vinha desde muito cedo no Hélio. E como é que tudo isso depois acabou se transformando? Porque muito do que a gente tem, a gente fala em obras e tudo. Claro, né? A gente tem os políticos e para isso que eles são eleitos. E o Hélio fez muito por Marechal, pelo oeste do Paraná. E eu quero começar falando contigo justamente disso, dessa tua inquietude lá enquanto líder, né? Acabou se tornando presidente do Grêmio Estudantil, era integrante da UPS, né? Do Estado, enfim. E aí tudo começou. Não, na verdade, eu acho que tudo tem um começo, né? A nossa vida. Eu vim para o Paraná em janeiro, para ser preciso, dia 22 de janeiro de 72. Meu pai veio de Muda em 71, um ano que eu estive no quartel, Santiago, Rio Grande do Sul. Aí vim para o Paraná. Meus pais fixaram residência em Entre Rios, no distrito de Entre Rios, né? E daí eu estudava naquela época da quarta série do ginásio, né? Lá em Entre Rios não tinha. Daí vim trabalhar aqui em Marechal Cândido Rondon. Eu nunca escondo, fui ser balconista da Casa Rigger, depois fui ser balconista do NIT. E quando vim para o Paraná, e daí eu concluí, naquele tempo antigo, o curso ginasial, o Heron Domingues, o nome surgiu depois, que era Ginásio Estadual de Marechal Cândido Rondon, onde é que é a PAI hoje, lá que era o colégio estadual. Aí depois fui estudar na Davi Carneiro, mas mesmo já no estadual, em 72,
Eu estava junto com o Werner Gittges, com tantas outras pessoas mais, a gente sempre tem se destacado, né? E como líder na sala. Aí em 72, quando fui para o Davi Carneiro, fui líder da sala, depois eu assumi a presidência do Grêmio, estudantil John Kennedy, do Davi Carneiro. Depois fui ser presidente da União Municipal aqui de Rondon, que era a ARES, Associação Rondonense de Estudantes Secundários, depois virou primeiro e segundo grau, né? Aí integrei a diretoria da UPES, da União Paranaense de Estudantes, também integrei ela. E daí o prefeito era o Almiro Bauerman. E o Verno Scherer era presidente da Câmara. E o Verno Scherer, então, em 75, 76, construiu a casa de Pato Bragado. E todo o material que ele comprou, ele foi comprar numa loja em Marechal Cananon, onde é que eu era balconista. E ele só comprava do balconista Hélio Rusch. E ele buzinava no meu ouvido, chegava assim, você tem que ser vereador. Eu digo, eu não quero, não, tem que ser. Aí o Almiro Bauerman também, e daí fizeram com que eu fosse candidato a vereador em 76. E fui bem sucedido, já me elegi em 76 vereador, depois 76, aí o mandato foi de 6 anos, né? Até 82 fui eleito de novo, com mais votado, mais de 2.000 votos na época, fiz quase 10% dos votos sozinho, Marechal Cândido Rondon, e em 88 com o Dieter se elegeu prefeito, eu fui reeleito novamente vereador, e em 90 fui eleito deputado. Hélio, tu tem uma particularidade na tua trajetória política que alguns não têm. Geralmente você começa vereador, depois você vai a prefeito e depois, né, galga cargos maiores como deputado. Você não foi prefeito. Isso não ficou faltando na trajetória do Hélio? Como que é isso dentro do Hélio? Você gostaria de ter sido? Ou a coisa aconteceu tão naturalmente que não teve espaço para isso? Eu acho que é importante falar que Marechal Cândido Rondon não tinha eleição de prefeito. A primeira eleição foi em 85, né? Era município de Alta Segurança, o prefeito era nomeado, né? E eu fui vereador, né? Eu e o Dieter, nós estudamos um projeto político em abril de 86, para ser exato. Aí nós decidimos, eu e o Dieter sentamos, conversamos, aí o Dieter falou assim, o que tu pretende ser alguma coisa na política mais para frente? Que daí eu já tinha sido reeleito em 82, e o Dieter se elegeu prefeito em 82, né? Aí eu falei, claro, sonho um dia de ser uma coisa, às vezes prefeito, às vezes deputado. Pô, eles são nós dois aí, né? Os outros vereadores eram o falecido João Natalstein, o Nelson Miller, mas outros vereadores que eram vereadores de Marechal Cândido Rondon também. Diz, olha, por que tu prefere ser? Nós temos 2 vagas. Nós vamos daqui a 2 anos e pouco, ter uma vaga para ser candidato a prefeito. E o Werner, ele falou assim, que ele vai ser deputado de novo esse ano, que é 86, quando nós elegemos os constituintes, né? E o Werner, em 82, tinha falado que essa seria a última eleição dele como deputado estadual, depois ia para federal. O Werner decidiu disputar de novo a eleição em 86, por quê? Porque ele falou que uma eleição da constituinte se tornaria muito caro, e ele não tinha condições de disputar essa eleição. E daí o Dieter falou, vamos nós dois decidir. O que tu prefere, prefeito ou vereador? Eu digo, escolhe você. Daí o Dieter falou, você não está no segundo mandato, está no primeiro. O que você quer ser? Eu digo, eu tenho mais vocação por legislativo. É tudo que o Dieter queria ouvir, eu acho que. Apertou a mão, então você me apoia para prefeito em 88, eu te apoio para deputado em 90. Eu digo, beleza, vamos fazer isso aqui, vamos conversar com as pessoas. O Harry Pitt, que era presidente do partido, o PFL, então o Verno Scherer, que era o nosso grande líder também, o Werner Wander, nós fomos um café da manhã na casa do Dieter, né? Onde nós falamos para que seja o projeto político. Nós, bora, parabéns, vamos fazer isso aí. Então, assim que nasceu a candidatura do Dieter, em 88, nasceu em abril de 86, e a minha candidatura, na verdade, de deputado em 90, nasceu em abril de 86, que antecedeu ainda a eleição de deputado em 86. Porque daí eu coordenei a campanha do Werner e do Norton Macedo, que era o nosso deputado federal. E assim foi que eu fui me projetando politicamente, né? Hélio, é inegável que você participou da maior parte política da história de Marechal Cândido Rondon. E quando a gente fala em política, tudo está ligado à política. Qualquer coisa que você faça no município, o recurso que vem, ele passa pela política. E você teve uma participação fundamental em todo esse processo. Como é que você vê o Rondon lá, Marechal Rondon, que você começou como vereador em 76, e depois todo esse crescimento, esse desenvolvimento? A gente sabe, havia 2 grupos políticos muito fortes, né, que revezavam, inclusive, o poder em Marechal.
Mas o Hélio seguiu firme e forte, né? E teve uma carreira não, né? Uma trajetória, não vamos dizer carreira porque não é o termo adequado. Uma trajetória política de sucesso. E como você vê isso, né? Quando tu começou lá em 76, o que era Marechal e da transformação que o município viveu até hoje, né? Considerando a tua atuação enquanto político, trabalhando em prol do desenvolvimento de Marechal. Na primeira dizer uma coisa, que você não queria ser prefeito. Claro, porque, mas eu assumi a vez a prefeitura em 84. Eu era presidente da Câmara, o Verno Scherer teve um problema de saúde, ele se afastou da prefeitura e eu substituí o prefeito, que naquela época, quando o prefeito era nomeado, não tinha vice-prefeito. O presidente da Câmara que substituía o prefeito na sua ausência. Daí assumi a prefeitura de Marechal por um período, mas é transitório, mas não mudei nada, continuei o trabalho que a gente fez. E você perguntou como é que você vê, como é que era Marechal Canonon, como é que... As pessoas de hoje, os jovens de hoje não fazem ideia, sabe? O que era Marechal Canonon e o que nós somos hoje. Quer dizer, você só vê o meu sucesso, mas você não vê o sofrimento por aquilo, o que eu sofri para chegar no momento da questão. E são todas pessoas bem-sucedidas na vida, não só na política, é na vida profissional, seja como profissional liberal, em todos os casos. Que nem o Jornal Presente. O Jornal Presente hoje é o presente, é respeitado. Mas o quanto o Jornal Presente sofreu, massacrou, esteve lutando para ocupar seu espaço. E a mesma coisa Marechal Cândido Rondon. Quando eu vim para Marechal em 72, asfalto era do antigo Hotel Avenida, que hoje não é mais Hotel Avenida, dali até na Casa Riga. Eles tinham asfalto, mas não tinha. E eu era balconista da Casa Riga naquela época, eu ganhava um salário mínimo, aliás, meio salário mínimo, para varrer a calçada. Todo dia de manhã eu varia a calçada, na frente da antiga Casa Riga, onde é que o Tadeu Material de Construção. Eu varia a calçada de manhã. Antes de abrir a loja, eu varia a calçada lá também. Então, eu também sofri. Mas Marechal Canonon, como é que Marechal Canonon se desenvolveu? Aí é importante, né, para os mais jovens saber. Aí veio a famosa geada preta, que fala geada negra, não falava, mas geada preta, aquela que realmente acabou com o cafezal no Paraná, acabou com a nossa cultura. Rondon era só monocultura, era soja e trigo, e tinha café, que morreu tudo na geada. E para agravar a situação, em 77 veio a seca. Aí realmente foi o caos, assim. Marechal da sala, era pequena, mas sala vazia, comércio fechando as portas. E daí o Verno Scherer depois fosse prefeito. O Verno Scherer tem uma ideia. Quando ele assumiu a prefeitura, ele criou uma secretaria chamada de Extraordinários Municípios, convidou Bruno Reuter do Sebrae. Ele foi secretário, pegou Lothar Schiller para ser secretário de obras, e assim pegou diversas pessoas da sociedade, cada um no seu lugar certo. Nós tínhamos, hoje, nós temos uma grande firmeza. Antes a firmeza era Sudicope, antes Sudicope era Rei do Oeste, era aqui na rua Minas Gerais, onde é que morava pertinho. Aí recebia o quê? Acho que 3, 4 mil litros de leite por dia, algo nesse sentido. Aí a prefeitura comprou um ônibus, chamava de Colúmbia, o ônibus da Garcia. Nós levamos os agricultores de Marechal Canonon para Castro, para ver como é que se produzia leite. Nós aumentamos a bacia leiteira e foi aumentando. O frigorífico de Marechal, que está fechado até hoje, lá em cima ainda, sabe? Que estava fechado. Nós fomos para o Rio Grande do Sul, trouxemos Swift para Marechal Cândido Rondon. Quer dizer, a Lawrence, em 4 Pontos, estava fechada. Você foi lá, abriu a Lawrence. Fomos atrás das outras, na Eagle, ali no Novo Três Passos, que hoje é Agrícola Horizonte, assim, sabe? Fomos atrás dessas pessoas, fazer com que a agricultura de Marechal Cândido Rondon fosse diversificada, sabe? E também industrializado. E foi assim que como Marechal Cândido Rondon começou a se desenvolver. Hoje nós temos uma agricultura altamente diversificada, mas tudo teve um começo. E quando é que foi no começo? Na década de 70, 80, quando se partiu para a diversificação. Então o Marechal Cândido Rondon hoje é o que é, porque o trabalho que se fez no passado. Hélio, na verdade é um tempo de construção em todos os setores. A educação estava passando, né, por uma fase de começo, de construção, eu diria assim como foi a agricultura, que você acabou de citar. Então, assim, muitos setores, é uma ebulição, né, que depois se torna num movimento transformador, e a gente vive hoje um Marechal que muito diferente, claro, todos os municípios evoluem, mas assim, um Marechal muito diferente, né, do que foi há muito tempo atrás. Claro, sem sombra de dúvida, Ana. Veja quando eu falo da educação. Nós temos que lembrar que naquela época nós tínhamos escolas de campo lá do interior. Nós tínhamos uma escola na linha Heydrich,
nós tínhamos escola aqui no Guarani, no Rio Fundo, nós tínhamos escola em Linha Concórdia, tinha escola aqui no Lira, as escolas que até mais recente no Curvado, mas esquina Guaíra, aqui no aeroporto tinha escola, na linha Guará, linha Guavirá, em todas as linhas nós tínhamos uma escola, assim, sabe? Então, quer dizer, tudo isso depois que com a própria agricultura, menos filhos no interior, pamamá, e foi centralizando a educação. E lembrar aí, me lembro agora da criação da faculdade em Marechal Cândido Rondon. A faculdade era uma fundação, Facimar, que foi mantida pelo próprio município de Rondônia, sabe? O município que deu a área de terra, onde é que está a Unioeste hoje. O Verno Scherer era prefeito, construiu 2 blocos para abrigar a administração, as salas de aula, quer dizer, em todos os sentidos. O Rondon, quer dizer, só para quem viveu na época de 70, 80, que sabe o quanto nós penamos e o que nós somos hoje. Marechal Cândido Rondon teve aeroporto asfaltado antes de Toledo. Marechal Cândido Rondon teve uma rodoviária antes de Toledo, a rodoviária própria, que é a rodoviária. Quer dizer, então nós tínhamos uma boa representação na época, quando o governador era o Jaime Caney Júnior, depois Ney Braga, o Norton Macedo era deputado federal, o Verno foi deputado estadual, e a representação, que nós tínhamos só 2 partidos naquela época, era Arena e MDB, quer dizer, 2 grupos políticos. Isso veio desde aquela época, sabe? Então, Marechal Cândido Rondon era um município altamente da Arena. A primeira eleição nossa em 76, nós elegemos 7 vereadores da Arena e 2 do MDB só, sabe? E depois continuou por muito tempo. Depois se criou novos partidos e a coisa foi acontecendo, né? Hélio, a partir de 1990, com a tua eleição, em 91, a tua presença na Assembleia, de alguma maneira você acabou tendo uma participação ainda mais expressiva. Uma coisa é ser vereador, né, no Legislativo, outra coisa é ser deputado na Assembleia. Você acabou sendo uma liderança que esteve ali como um canalizador dos recursos para Marechal Cândido Rondon, claro, para toda a região, mas estamos falando aqui, né, de Marechal. Você fez parte disso, então assim, eu imagino que você lembre de algumas situações de recursos, talvez de projetos, enfim, que foram assim determinantes, foram importantíssimos para Marechal, e que você teve aquela participação direta, né? Falou assim, olha, o Hélio ajudou, intermediou aquilo, lutou por aquilo, porque ele tinha a convicção de que aquilo seria importante para Marechal e fez a diferença na época e talvez até continue fazendo hoje. Olha, toda a sociedade, todo o povo, né, toda a família quer ter tranquilidade. Você quer ter educação, quer ter saúde, quer ter bem-estar, quer trabalhar na área social, quer ter infraestrutura. Mas quando você não tem segurança, aí é o caos. Que não adianta você ter energia elétrica, você ter asfalto e tudo, quando você não tem na segurança na tua casa. Com a formação do Lago, em 1982, né, aí começou a surgir os roubos. As pessoas mais antigas também lembram disso. O pessoal que morava aqui em Mercedes, Porto Mendes, Iguiporã, Patoé, em toda a região do Lago de Itaipu. Os assaltos que surgiram na casa dos agricultores, chegaram os marginais de noite, invadiram a casa, fizeram absurdos com a família, roubavam o que podiam roubar, e isso já aconteceu em 82, quando a formação do Lago, 83, mas começou a avolumar depois de 86, 87, aí cada vez pior, e quando eu fui deputado em 90, e daí o Requião era governador, né? Aí nós falamos o seguinte, poxa, o governador tem que ter uma segurança, tem que ter diferenciado, o tratamento tem que ser diferenciado da nossa região aqui em relação aos demais municípios, né? Mas nós criou algumas operações naquela época, na década de 90, né? Diz o seguinte, olha, a partir do dia 30, por exemplo, vai estar a operação trabalhando no oeste, vai patrulhar o Lago de Itaipu. Anunciava. Quando ia embora, olha, a partir do dia 15, vamos por Acabou a operação. Acabou a operação. Pô, daí, na época da operação, a operação ia embora, voltava os assaltos. Aí, isso foi em 94, quando o Jaime Lerner era governador, né? Eu sobrevoei com ele nos helicópteros no município. Aí eu digo ao governador, Jaime, se o senhor for governador, faça uma coisa para a nossa região, segurança. Segurança, o povo não consegue, mas expliquei para ele, pois eu tenho conhecimento. Nós vamos fazer uma coisa. O Jaime Lerner se elegeu e daí foi implantada a Patrulha Rural no Paraná, que até hoje existe ainda. Essa Patrulha Rural foi lançada aqui em Marechal Cândido Rondon no primeiro ano do governo do Jaime Lerner.
E o prefeito era o Ademir Birden. Foi lançado na Rua 7, na frente do jornal O Presente, na Rua 7, onde é que era o jornal O Presente. Lá foi lançada a Patrulha Rural no Paraná. Fomos nós que conseguimos Marechal Cândido Rondon. E aí que surgiu a ideia de falar para o governador, tem que criar um batalhão da fronteira, batalhar aqui. E aí foi amadurecendo. Aí em 96 eu apresentei um projeto de lei, a criação do batalhão da fronteira. Virou lei em 98, sancionado pelo governador em 98. E daí digo, Gêmeo, vamos implantar. E o Gêmeo fez, então, as operações de patrulha rural, aí ele fez a parceria com a Polícia Federal, a Receita, todo mundo, foi grandes operações se fez, mas não se implantou o batalhão. Daí depois, aí veio o Requião de novo, morreu tudo. Né? Aí depois com o Beto Rich, falei mesmo, Beto, vamos fazer isso. E o Beto disse, serei o governador. No primeiro ano dele, em 2011, ele baixou uma portaria determinando a secretaria, e essa que é a obra importante. Quer dizer, não se vê uma obra, mas para mim é a coisa mais importante que eu tenho feito como deputado para a nossa região, para o Paraná e para o Brasil. Eu tenho feito isso aí. Aí eu falei para o Beto Rich, Beto, vamos fazer. Ele, em setembro de 2011, ele criou baixou a portaria determinando a Secretaria de Segurança para fazer os estudos no prazo, acho que de 180 dias, se não me falha mal, para fazer todos os estudos para implantar o batalhão da fronteira, de acordo com a lei no tal do Hélio Rusch, com sede em Marechal Cândido Rondon. Está na portaria. Isso foi em setembro de 2011. 25 de julho de 2012, nós oficializamos e inauguramos o Batalhão da Fronteira em Marechal Cândido Rondon. Lembro desse dia. 25 de julho, foi lá onde é que é a sede. Não tinha uma sede, tinha nada, né? E daí faz-se provisoriamente, alugaram a dependência do Borkman, e que o batalhão existe com duas companhias, uma em Guaíra, outra em Santo Antônio do Sudoeste, e as integrações que existem entre o BPFRão, Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Estadual, todos os órgãos, que por todo dia hoje você tem apreensões de droga, é contrabando, é armamento. Eu sempre tenho falado, Ana, que o Brasil, ele não produz, cultiva a droga. O Brasil não fabrica esse armamento. Ele vem para o Brasil contrabandeado. Ele entra por onde? 3 lugares. Fronteira, porto, nos portos, ou aeroporto. Isso tem que ser patrulhado. E o primeiro batalhão de fronteira no Brasil foi implantado no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, através da luta insistente do Hélio Rusch, de acordo com a lei do Hélio Rusch. Então o batalhão da fronteira existe hoje. Hoje tem mais uma companhia, acho que é em Umuarama também. Isso. E o belo trabalho, olha o trabalho que o batalhão da fronteira faz. Imagina se nós não tivéssemos o batalhão da fronteira. Alguém que puxa a frente. E o Estado, quando foi implantado, tempo do Beto Richa, e agora também com o Ratinho, todo incentivo que se dá. E busca-se a parceria exatamente com os mais órgãos para combater o crime da nossa região, e que daqui entra a droga, que vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, vai a droga, e mais uma, e entra o contrabando também, né? Então, Hélio, você sempre fala eu me lembro assim, de tantas conversas que já tivemos, você sempre fala do batalhão com muito carinho. Você considera que esse foi um dos grandes feitos do Hélio Rusch, deputado, ou o maior feito? Eu acho que foi o maior feito que o Hélio Rusch fez. Não é uma obra que aparece, não. Mas o maior feito que eu tenho feito, e eu acho, para mim, para a sociedade do Oeste e para o Paraná, e como você disse, para o Brasil, é a criação do Batalhão da Fronteira. A gente só dá valor. Olha, você que está me assistindo agora, pergunte para os agricultores lá de Porto Mendes, ou pergunte qualquer pessoa, como é que era a nossa região totalmente desprotegida de segurança. Então, acho que você vê uma coisa que eu fiz, além disso, quer dizer, essa é uma obra que eu acho muito importante. Lógico, tem N obras. Sim, são muitos. Cursos da universidade, cursos de direito, cursos de zootecnia, construção de escolas, rodovias. Eu tenho feito muito, sabe? Mas todos são importantes, todas. Mas essa foi uma das obras que guardo no meu coração. Hélio, como é que você vê Marechal hoje? A gente sabe que é um dos municípios aqui do Oeste que está ali na lista dos mais desenvolvidos, nos índices,
quando são divulgados os índices, Cascavel, Toledo, Marechal, Foz. Marechal tem a sua expressividade na região, no Paraná como um todo. Como você vê hoje Marechal e o potencial que ele tem para frente? Nós vemos Toledo, por exemplo, quanto esse município despontou nos últimos anos, cresceu. Como é que você vê Marechal? Vai crescer mais ainda? Tem potencial? O que a gente pode melhorar? O que tem algum setor que pode ser determinante para que esse desenvolvimento continue acontecendo, mas de forma mais, vamos dizer assim, expressiva, talvez? Eu sempre tenho definido, Ana Paula, duas questões: o desenvolvimento econômico e social. Você não pode olhar só o social. Você não consegue fazer um trabalho social se você não tem receita. O município, o Estado e o Brasil não pode fabricar dinheiro. O dinheiro você arrecada como? Através de tributos, através de imposto. Eu fico revoltado quando roubaram bilhões do INSS, dos coitados velhos aposentados, e o governo, não, eu vou devolver o dinheiro. É dinheiro do contribuinte. Agora vamos pegar o nosso imposto para devolver para os ladrões. E os ladrões, onde é que está o dinheiro? Quer dizer, não, como é que eu vejo o Marechal Cândido Rondon? Eu acho que nós devemos crescer economicamente. Não é ficar estagnado. É transformar, como nós tivemos essa visão desde 70 e pouco lá para cá, é transformar matéria-prima em produto final. Agregar valores. Porque o município, qual é que é a grande receita do município? É ICMS, é IPVA, que 50% do IPVA é do município, 50% do Estado. E o FPM são as grandes receitas do município. Tá? E como é que tu vai fazer? Como é que tu vai aumentar a tua receita? Você tem um valor, é difícil de explicar, mas tem um valor primário e um valor agregado no ICMS. O valor primário você recebe sobre a matéria-prima. Agora, se você pega o soja, você vende o soja, você tem ICMS sobre o soja. Agora, se você transformar esse soja em óleo, refinar o óleo, por quanto que valor você agrega? Esse que você agrega no imposto de ICMS é para o município. Esse recurso é para o município e melhora o teu índice do ICMS. Que cada município tem o seu índice. O Estado recolhe todo o ICMS. Desse bolo todo, 75% fica para o Estado. 25% vai para todos os municípios. Mas como é que cada município tem sua participação? De acordo com o seu índice. Depende de qual é o teu valor agregado, o número de propriedades, é uma série de questões que formam o teu índice. Então, o Marechal Cândido Rondon, quanto mais industrializado tiver, mais nós vamos somar no valor agregado. Então, aí tu pode fazer um trabalho social. Eu acho que você tem que ser criativo, você tem que ser inteligente. Cada prefeito tem que ser criativo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, sabe? É uma questão bem complexa. Para explicar, tecnicamente é muito complicado. Mas eu acredito muito que o Marechal Cândido Rondon tem um potencial muito grande para se desenvolver economicamente, sabe? Economicamente. Agora você falou Toledo. Se você pega Toledo, Marechal, todo dia você olha Marechal Cândido Rondon, Cine, 300, 400 vagas. Em Toledo, mais de 1.000 vagas. Mas espera aí. Eu não sou contra a Bolsa Família. O Hélio Rusch não é contra a Bolsa Família. Eu acho que a Bolsa Família tem que ser dada para quem merece. Mas a Bolsa Família tem que ser temporário. Não pode ser permanente. Agora, como é que nós temos 400 Bolsa Família em Marechal Cândido Rondon e, aliás, temos 400 vagas em Marechal Cândido Rondon e serviço para trabalhar em todas as áreas. É serviço braçal, é administrativo, é na informática, em todas as áreas. Agora você tem não sei quantas centenas de bolsas de família. Tem que fazer uma reunião, mas vamos ver. Não é Marechal Cândido Rondon. Quem está fazendo certo é no Rio Grande do Sul, não sei, Caxias e Chapecó, acho que Santa Catarina, os prefeitos como fazer um levantamento. Porra, o Hélio Rusch recebe Bolsa Família. Vamos dar uma olhada na casa. O que o Hélio Rusch tem? Ah, não, ele tem a mãe dele, tem a avó, tem não sei quem que está com problema. Tudo bem. Mas o Hélio Rusch tem saúde, tem tudo. A esposa dele tem saúde, tem tudo. E não tem trabalho registrado. Por que não tem? Então vai procurar trabalho. Está ali, ó, tem trabalho no tal, tem trabalho no frigorífico, tem trabalho na cooperativa, tem trabalho na empresa. Vai trabalhar. Aí é qualidade de vida. Você acha que Marechal tem potencial para crescer em número de habitantes ainda? Deve crescer ou deve estacionar nessa faixa que está? Não, acho que Marechal não deve crescer, sabe? Mas vai crescer. Vai crescer proporcionalmente também. Vai crescer. Só que Marechal é muito grande. A área, quer dizer, o perímetro urbano de Rondon é muito grande. Para você ter uma ideia, muitos falam, não pode crescer vertical, construir prédio. Mas vamos pegar um prédio que tenha 20 apartamentos.
São 20 pessoas que moram no mesmo lugar. O caminhão de lixo para aqui, ele recolhe o lixo de 20 pessoas. A educação, tudo concentrado aqui. Agora, você pegar 20 famílias num loteamento no bairro, quantas quadras vão estar morando 20 famílias? Então, é uma questão que o crescimento tem que ser vertical também, sabe? Não só horizontal, senão daqui a pouco nós vamos estar encurvados, vamos estar em Novo Horizonte encostados, sabe? Então, tudo bem, Rondon é bonito, é lindo, sabe? É bem planejado. Poucos municípios têm um planejamento como tem Marechal Canaã, começou desde o começo. Tu pega uma rua, que pega a rua 7 de setembro, tu pega aqui no começo e vai até o final, é reto, não é quebrada. Uma outra rua, por cada Maripá, que quebrou um pouquinho. Como a Rio Grande do Sul, lá em cima, aliás, por sinal, onde é que mora o Arno Kuntz, na região lá, sabe? E lá tem uma curvazinha no transportador Lambert, né? Então, sai um pouquinho. Mas é muito Marechal Canaã, muito bem planejado. E temos tudo para crescer cada vez mais. Hélio, quando a gente fala em crescimento econômico, como você acabou de citar aqui, né, que vê que Marechal tem esse potencial e precisa crescer economicamente para, né, acabar despontando ainda mais, né, como um grande município da nossa região oeste. A gente passa pela política e quando a gente passa pela política, a gente lembra que Marechal teve, né, 3 deputados, algo inédito. Toledo muito maior, eu não lembro se Cascavel também por vezes, mas assim, Marechal, município pequeno, número limitado, vamos dizer assim, comparado a outros municípios maiores que não tinham nenhum deputado. Marechal conseguiu esse feito que vai ficar na história, não tem como tirar isso de Marechal. Werner Wanderer, Hélio Rusch, Ademir Bier. Hoje não temos mais nenhum deputado, né? A representatividade, eu acredito que muda, né? É uma visão que a gente tem, não sei qual que é a sua visão, mas você acha que Marechal tem potencial para ter mais uma vez um deputado e, por exemplo, a falta de ter hoje um deputado representando o município ou alguém mais próximo, se isso influencia diretamente no desenvolvimento local? Claro, vamos dar um exemplo. Se Marechal Canaã não tivesse deputado, e que por coincidência é o Hélio Rusch, sabe? O Hélio Rusch, o Ademir Bier, Werner Wanderer, mas se não tivesse o Hélio Rusch, o Batalhão da Fronteira estaria em Marechal? Não. Ou estaria no Oeste? Não. O Paraná teria um Batalhão da Fronteira? Paraná teria? Acredito que se não. Marechal Canaã Rondon não tivesse deputado, o município de Marechal Canaã teria um contorno oeste? Se Marechal Canaã Rondon não tivesse deputado, nós teríamos o curso de Direito em Marechal Canaã Rondon pela Universidade? Nós teríamos o curso de zootecnia? Nós teríamos a construção dessas escolas, tudo que a gente fez, sabe? Na infraestrutura. Então, isso é importante. Eu falei, sabe, o deputado não é só o recurso que ele arruma para fazer o asfalto aqui, sabe, fazer uma escola. Isso tudo faz parte. Mas tu tem que dotar o teu município, a tua região, de infraestrutura que lhe devolve o desenvolvimento. Eu me lembro desde o começo, eu sempre defendi na associação comercial, a associação comercial sempre foi uma grande parceira, diz, nós temos que eleger prioridades. Tinha 20 obras, Marechal não precisa disso, um monte de coisa. Não. Qual é a prioridade número 1? Para mim, a prioridade número 1, em Marechal, depois que já era o batalhão, sabe, a fronteira, primeiro lugar, segurança. Digo, para o município de Marechal Canaã, é o contorno oeste. Tem que tirar os caminhões dentro do centro. E eu estou aqui no presente, estamos gravando esse vídeo agora, aqui é a Rua Minas Gerais. Onde é que passavam todos os caminhões aqui? Caminhões com animais vivos, com porco, passavam 33 escolas, 2, 3 postos de saúde, que de todo aquele odor, sabe? Quando fala, tem que sair o contorno oeste. E nós conseguimos o contorno oeste, para o bem de Marechal. Olha, quanto vale um contorno oeste hoje? Mas ninguém mais considera. Não é ninguém. As pessoas consideram. Pô, mas se não tivesse o Hélio Rusch, teríamos o contorno oeste? Porque eu fui o relator do orçamento 8 anos do Estado do Paraná. Relator geral do orçamento, sabe o que é isso? Você ser relator do orçamento do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da Assembleia e do Governo. O deputado de Marechal Canaã foi ser relator, que soube canalizar os recursos também lá na hora da elaboração do orçamento das obras principais para o município de Marechal Canaã Rondon. E aí eu posso citar 2 que estão na evidência ainda, que é o contorno e o Batalhão da Fronteira. Só que o Batalhão da Fronteira, por que não conclui? Porque deu problema na fundação. Tem que mudar. E daí passa o tempo, tem que fazer o ajuste financeiro.
Tem que fazer um acordo. Mas eu não consigo entender por que os deputados aqui não conseguem arrumar esses 3, 4, 5 milhões, não sei quanto fala, para terminar essa obra. Uma obra que está pronta. Está pronta, tudo aqui. E olha, na hora que estiver pronto esse batalhão de fronteira de Marechal Cândido Rondon, vai ser o batalhão de fronteira mais bonito do Paraná. Aí, na época, aí é uma outra história, né? Aí é muito tempo. Eu sempre falei que o batalhão de fronteira tem a sede pro lado de lá, pro lado do lago. E o que eu fiz com que o governo do estado desapropriasse aquela chácara, que lá no final daquela chácara tem stand de tiro, onde é que os pessoal, os integrantes do Corpo Bombeiro, os policiais, seus oficiais, todos, possam praticar seu stand, o tiro lá embaixo. Tem alojamento, tem heliporto, tem tudo. É completo, sabe? São 30 e poucos mil metros quadrados, acho que de área que tem lá. Porra, vai ser uma bela do móvel. Então, fica muito claro, por exemplo, o que é ter alguém representando do município. Se tivéssemos isso, com certeza essa obra já estaria concluída. Você acha que está faltando empenho político? Eu acho que falta, realmente, está falando. Escuta, vamos terminar. Está parada há quanto tempo lá? 3 anos? Está parada aquela obra? Por quê? Porque é um problema da fundação. Nós tínhamos o problema. Por que o contorno oeste demorou também? Foi dado nisso que não detectaram laje na terraplanagem. Não fechou a topografia com o terreno. O projeto, quer dizer, não é o Estado que fez o projeto. O Estado licita uma obra para elaboração do projeto. E a empresa que fez o projeto da construção do contorno não acusou, não fizeram o exame, não fizeram a análise que lá tinha laje. No Batalhão Fronteira é a mesma coisa. Mas então, por que não? Aquele tempo, quando começou a obra, era 6 milhões de dólares. Que eu falei antes, nós conseguimos, junto com o governador Beto Ritt, naquela época, 60 milhões, 10% para o Batalhão de Fronteira. Hoje, está parado tanto tempo, pelo amor de Deus, vamos concluir aquilo lá. Chega a então incomodar não é que o governador é culpado, quem tem que chegar no governador, vamos terminar essa obra. Aí teve aquela onda, não, vai a sede, muda para Bahia, muda para cá, sabe? O que é isso? Vamos terminar isso aí. Eu não sou mais deputado. Nós temos os deputados da nossa região. Não quer dizer, eu acho que isso tem que abraçar. Isso me deixa muito chateado. Incomoda, né? Isso de me alguma incomoda. maneira. Isso me incomoda muito. Hélio, você acredita que Marechal tem potencial para ter novamente um deputado? A gente sabe que hoje existem 3 pré-candidatos postos para 2026. O vereador Fernando Negri, vereador Juca e o ex-prefeito Márcio Halber. Você acredita que Marechal tem possibilidade de vir a ter futuramente? Até que ponto o Hélio consegue abraçar, vamos dizer assim, para ajudar nesse sentido? E o quanto isso faria diferença novamente para o município? Não, Ana, é o seguinte, eu acho que primeiro tem que ter a vontade de querer ser. Se você quer ser prefeito, tem que ter vontade de querer. Eu quero ser prefeito. Quer ser vereador? Quero ser vereador. Quer ser deputado? Eu quero ser deputado. E tem que trabalhar, não só no município. Não adianta fazer 70%, 80% dos votos no município se você não viabilizar 35 mil votos, no mínimo, que te torne um candidato viável, assim, sabe? E olha, fazer 35 mil votos não é fácil. Não é fácil. Tem que buscar, tem que trabalhar. Mas Marechal Cândido Rondon tem condições? Tem condições, sim. Mas não adianta fazer só os votos em Rondon. Vamos supor que o candidato faça 100% dos votos em Rondon. Quantos votos válidos vai dar Marechal? 30 mil? 100% dos votos não se elege. Ele precisa de votos fora. Por causa disso, eu sempre falo, não é o deputado de Marechal. Ele é de Marechal, mas não é o deputado para Marechal, o deputado da região. Eu sempre... O Marechal e a nossa região, a nossa microrregião precisa ter uma representação. Precisa ter essa representação de novo. Eu trouxe o Ulsenbach para cá, porque eu decidi não ser mais deputado. E o Márcio, naquela época, era prefeito. Para ele ser deputado, ele podia ter renunciado em 2022. Talvez, se ele fosse candidato em 2022, seria uma eleição menos difícil. Não tem eleição fácil. Seria menos difícil. Mas ele foi muito fiel com seus eleitores, permaneceu até o último dia com o seu mandato de prefeito. Ele é candidato, um pré-candidato. Ele pode se eleger? Pode, mas ele tem que andar. Eu falei para o Márcio, que eu estive agora aqui antes do Natal, estive conversando com ele ainda, falei, Nath, você tem tudo para se eleger, mas tu tem que trabalhar, tem que correr, tem que andar nos municípios. Olha, eu tinha mais de 40 municípios, e eu sei o que é andar. E ser deputado, você está em Curitiba, toda semana tem que estar na região, você se elege com amigos e com companheiros, ou você se elege com dinheiro.
Dinheiro eu nunca tive para fazer campanha, eu tive amigos. E eu aproveitar isso, quer dizer, muito grato a cada pessoa que sempre apoiou o Hélio Rusch. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, lideranças comunitárias, que sempre abraçaram o Hélio Rusch. Eu sou muito grato. Jamais eu serei ingrato, dizer, você não foi muito leal comigo, não. Eu sou grato aos meus amigos, aos meus companheiros, e eu faço parte de um grupo político. E nós temos Marechal, eu gostaria muito que Marechal Cândido tivesse, no mínimo, um deputado de novo. Mas deputado viável, que possa se eleger. Então vai depender só do Márcio. Eu também imagino que o Márcio não vai dar nenhum tiro no escuro. Não adianta o Márcio fazer 15 mil votos, 20 mil votos em Rondon, vamos supor, né, que faça aí, e não tiver votos fora. Ele tem que ser com uma boa votação em Rondon e tem que buscar o resto fora do município para viabilizar a candidatura dele. Eu gostaria muito. Como se diz, nós temos 2 deputados estaduais e 1 deputado federal. Hoje, a Marechal Cândido não tem ninguém. Toledo não tem deputado estadual. Cascavel tem 2, 3, sabe? Ora, como era bom, o Marechal Cândido ter 3 deputados, nós tínhamos o Esperafico em Toledo. Nós tínhamos o Ciara em Cascavel, depois veio o Orlando Román, são todos deputados. Nós tínhamos o Miqueleto, que foi deputado federal. O que nós temos hoje na nossa região? Mora, está na hora da região se unir novamente, se não for agora, mas vamos pensar para o futuro. Eu não serei mais candidato a nada, não quero mais, acho que minha fase passou, eu quero ser amigo dos meus amigos, e você sempre fala, você é um grande líder, eu acho que eu sou amigo e sou companheiro dos meus companheiros, sempre estarei à disposição. Certo. Hélio, a gente acompanha a política em Marechal há tanto tempo, nesse período, algumas lideranças surgiram, novos nomes, pessoas que ainda são jovens na política, com potencial para muito, né, além, eu diria assim. Como é que você vê essa renovação? Tivemos algumas pessoas, claro, que surgiram, né, se postaram como lideranças, jovens, inclusive, mas depois se afastaram da política por N motivos. E como é que você faz essa leitura hoje? Marechal tem... reciclado, eu diria assim, nós temos bons nomes que podem, de fato, fazer a diferença na política, porque assim, como falamos no começo, tudo passa pela política. Sim. E pelo perfil do político, porque não adianta ser só um político que talvez não some como deveria, não agrega. Então, assim, se você tiver um político, que seja um político bom, de verdade, de respeito, né, assim, com expressão, com certeza ele vai trazer mais. Como é que está, na tua avaliação, esse cenário em Marechal? Não, nós temos bons nomes. Mas, como eu disse, não adianta você sair com uma votação expressiva em Marechal, fazer 60%, 70% dos votos, e você não tiver votos fora. E uma candidatura de deputado não surge no ano da eleição. Ela tem que ser costurada. Porque eu falei, numa entrevista que eu concedi para você, né, eu falei que a minha candidatura de 90, ela nasceu em abril de 86. Né? Quando eu e o Dita decidimos aquela eleição. Então, que nem agora. Não adianta você... sou candidato a deputado, beleza. Mas que apoio você tem em Guaíra, Terra Roxa, Palotina, Santa Helena, nossos próximos municípios, entre os Pato Galho, Mercedes, Quatro Pontos, Nova Santa Rosa, sabe? Em Tupanci você tem algo, tem um Céu Azul, você tem apoio nesses municípios? Não tem. Então, você pode ser candidato se se mantém na evidência, mas... E a tua eleição? Então, sempre pé no chão. Toda eleição que eu disputei, sempre com o pé no chão. Primeiro, uma viabilidade eleitoral, ter votos. Segundo, você ter os companheiros que sustentam a tua candidatura. Que aqui em Rondon, para prefeito, você faz a campanha através do programa eleitoral, através dos teus candidatos a vereador. Você vai ficar 24 horas na tua candidatura no município de Marechal Cândido Rondon. Agora, para deputado, você vai para lá em Itaipulândia, em São Miguel do Iguaçu. Quem vai fazer campanha para você, que vai estar lá? Como é que tu vai querer visitar no bairro, visitar casa por casa? Não consegue. Então, você como candidato a deputado, esqueça de você ir de casa e ir num bairro, visitar o eleitor por ele. Não tem como, não existe isso aí. Tu precisa 10 anos para visitar todas as casas aí, município por município, visitar todas as casas. O prefeito de Marechal Cândido não consegue visitar quantas casas no município. Quantas edificações nós temos no município? Sei, nós temos de 20 e poucas mil edificações, construções, sabe? Ou moradias, residências. Mas dessas 20 mil, quantas residências o prefeito consegue visitar numa campanha? 1.000, 2.000, se é muito, acho que muito mais, não, porque a campanha é curta, né? Então, para deputado, nós temos condições, claro, tem bons nomes,
E temos bons nomes para ser deputado, mas não adianta ser deputado só de Marechal. Cascavel elege um deputado sozinho. Toledo também praticamente já ele poderia eleger sozinho, mas Marechal não. Toledo acho que tem 80, 90 mil eleitores. Marechal tem 40, né? No de Cascavel tem mais de 200, Foz do Iguaçu tem mais de 200. Então, quer dizer, tem que trabalhar e tem que ter vontade. Não pode ter preguiça. Né? Pé no chão, né? Verdade. Hélio, fazendo um raio-x aqui de Marechal, você que conhece tantos municípios, atuou como deputado em tantos municípios, você sabe muito bem todos os setores, muitas vezes o que está em evidência, aquilo que de repente poderia melhorar. O que você vê hoje de Marechal, por exemplo, que ainda a gente precisava de mais investimento para melhorar a infraestrutura, incentivo para que mais indústrias venham? Tô chutando aqui, né? Mas o que na visão do Hélio seria fundamental para que Marechal desse um salto talvez ainda maior, melhorasse, enfim, né? Um setor que talvez não está recebendo um olhar mais aprimorado e deveria receber essa atenção. Eu acho que tudo passa, como se fala, tudo passa pela política, em todos os sentidos, né? A política, ela está envolvida em todo o setor hoje. E para você desenvolver um município, sabe, fazer com que ele possa crescer, que você possa oferecer a mão de obra, que você possa se desenvolver economicamente, sabe, tu tem que ter planejamento, né? Planejamento. Veja uma coisa, quando eu falei do contorno oeste, Marechal Cândido Rondon, tem a Estrada do Lira. O senhor, vamos pegar a Estrada do Lira, seguir lá. Outras pessoas queriam fazer o contorno, fazer encurvado a Novo Horizonte, mas aí não é contorno, aí é uma nova rodovia. E qual é a visão que o Hélio Rusch teve fazer o contorno oeste, onde é que foi construído hoje? Que entre a Estrada do Lira e o contorno oeste, essa é uma área industrial. O plano diretor do município tem que destinar isso para a área industrial. Não pode abrir mão disso. Isso é para daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. Não interessa quanto tempo. Mas esta área tem que ser intocável, tem que ser para industrializar no nosso município. Onde é que as grandes indústrias se estabelecem hoje? Ao redor da rodovia. Porque você vai daqui para Toledo, né? Quantas indústrias abriram nesse trajeto, nessa rodovia? E assim vai ser aqui no contorno oeste. Mas aí você tem que ter projetos, você tem que ter vontade, você tem que ter a questão administrativa, tem que ir atrás. Que ninguém vai chegar em Marechal Cândido Rondon, eu vou para Marechal Cândido Rondon porque eu já vi falar do município. Você tem que oferecer estrutura, tem que oferecer condições. É isso que uma outra entrevista que eu dei para ti também, para o Jornal Presente, já tenho falado isso aqui. Como é que foi industrializado o Marechal Cândido Rondon, a diversificação jurídica na década de 70, final de 70, né? Aí surgiu a industrialização. A diversificação agrícola, estava tudo fechado, não tinha mais indústria, Rondon. O frigorífico estava fechado. Fomos lá no Rio Grande do Sul, o Berno Scherer era prefeito, o Ruder Reuter era nosso secretário, assim por diante. Veio a Swift para cá. A Louras, em 4 pontos, estava fechado. Abrimos a Louras. Aí as outras unidades, aí foi a Caçava em Entre Rios, foi hoje a Agrícola Horizonte, que hoje no interior também não existe mais aquela frigorífica. Aí a Novo Trespasso. Aí veio a Mercedes também, sabe? Então, tudo isso você tem que ter, tu tem que ir atrás das empresas. E naquela época ainda pegou, quando Albino Corazza Neto era prefeito em Toledo, ele foi eleito em 92 prefeito, ele criou aquelas indústrias comunitárias, né? Então, Rondon teve uma indústria comunitária, acho que foi em Mercedes e em Novo Horizonte, se eu me falo em memória, uma indústria comunitária, assim, sabe? Aí Rondon abriu na cidade industrial, aquilo foi comprado no tempo do Berno Scherer, né? Que é o Parque Industrial número 1, aí se construiu um barracão, assim, sabe? Que é o barracão industrial, dividido por salas, assim, sabe? Indústrias por isso estabelecer lá. Então, mesmo se você quer grandes indústrias, você tem que ir atrás. O cara não vem por acaso. Quando é que nós industrializamos o Paraná? Foi na época do Jaime Lerner, quando era fundo de quintal de São Paulo. Criamos lei de incentivo. Aí que veio a montadora, veio a Renault, veio a Audi, veio a Chrysler, veio a Gantz. Quando é que se industrializou? Vamos pegar exemplos aqui da nossa região. Quando é que abriu o frigorífico em Rondon? Tempo do Jaime Lerner. Quando é que abriu a Cevale, em Toledo? Jaime Lerner. A Lar, tempo do Jaime Lerner. A Coca-Cola era um frigorífico pequeno, ampliou, porque teve incentivos industriais, ampliou o tempo do Jaime Lerner. A Copa Vela em Cascavel ampliou o tempo do Jaime Lerner. Você tem que oferecer para o empresário, se você não arrecada agora, isso que eu falo, não adianta você administrar,
para a próxima eleição, você tem que administrar para a próxima geração. Nós somos passageiros, Ana Paula. E você que está nos assistindo também sabe, mas os nossos filhos, os nossos netos vão permanecer. Então não vamos pensar só em nós. Que país, que estado, que município nós vamos deixar para os nossos netos, nossos bisnetos? O mundo não termina conosco. Então tem que administrar olhando para a próxima geração e não só para a próxima eleição. Porque se você vai botar atrás de indústria, você sabe que você não vai tirar o proveito na próxima eleição. A receita, que eu falei da arrecadação, você não vai arrecadar no teu mandato. O Jean Lerner não pegou ICMS nada no mandato dele. Quem usufruiu depois foram os governadores. Que falamos o próprio Ratinho hoje, os outros governadores, Beto Richa, todas as medidas que nós tomamos administrativa foram medidas impopulares, que o povo não gostou. Mas está aqui o resultado. O resultado está aqui. Um outro projeto, nós voltamos aquela vez da Paraná Previdência. O Hélio, para muitas pessoas, é de educação até hoje. Mas em 2015, faz 10 anos atrás, falaram que aqui em Marechal Cândido Rondon, falaram que o Hélio é contra a educação. O Hélio está votando para acabar com a aposentadoria dos professores. O Beto Richa vai passar a mão uns 8 bilhões de reais. É o fundo previdenciário mais bem capitalizado público do Brasil hoje. Os professores, todo mundo continua se aposentando, mas fosse jogar politicamente. Quer dizer, nós estamos aqui, então eu acho que algumas medidas tem que tomar, seja impopular, seja impopular, mas tu tem que passar para a próxima administração e próximas gerações. Hélio, nessa tua trajetória de 46 anos, aí, de tantos anos como vereador, como deputado, tem alguma coisa que você se arrependeu, ou que você pensa hoje, poxa, isso poderia, né, se eu tivesse feito assim, talvez, né, poderia ter sido diferente, ou isso nem passa pela cabeça? É que você tem decepções na vida pública, você tem, né, sabe? Então, você dizer, tu está arrependido por algo que você fez? Não, arrependido não. Mas talvez tivesse feito pelo conhecimento que a gente vai adquirindo, porque, não, ali você é o líder, você conhece. Não, com cada pessoa que eu converso, eu sempre tenho que ter na minha cabeça, eu posso aprender algo. Embora que a pessoa pode dar uma ideia, você não vai dizer, isso aqui não vale. Aceita a ideia e depois você vai dar uma olhada. Será que é bom ou não é bom? Aceita as opiniões. Então, quer dizer, arrependido não, talvez eu tivesse feito algumas coisas diferentes. Não faria do jeito que eu fiz. Mas está arrependido, não. Se eu fosse fazer hoje, pelo conhecimento que eu tenho, eu talvez faria algumas coisas diferentes. Você falou em decepções. Foram muitas decepções? Você sempre tem, né? Mas eu nunca cheguei numa imprensa e, olha, eu estou decepcionado com fulano A, B ou C. Nunca falei isso, assim, sabe? Então, você sempre teve decepções, né? Você tem. Mas aí o bom político tem que guardar para si, sabe? Tem que guardar para si. Trabalhar internamente. E aí é nada melhor que o tempo. O tempo se encarrega de confirmar teus atos. Isso no passado, hoje e no futuro também, né? Então, você tem alguma... Tenho, né? Tem algumas decepções, mas isso o tempo vai se encarregar de confirmar e a gente também, nada melhor que no futuro falar também. Hélio, em poucas palavras, quando você pensa no legado que o Hélio Rusch deixou para Marechal e para a região, né? Eu diria assim, que palavras seriam essas? Primeiro, eu diria gratidão aos eleitores. Gratidão a todas as pessoas que sempre confiaram no trabalho do Hélio Rusch. Então, eu sou grato por isso. Então, se eu tenho um legado e se eu tive uma vida política e a vida política bem sucedida, eu devo isso aos meus eleitores, às minhas lideranças. E eu também nunca dei motivo para que um companheiro meu pudesse se decepcionar com ele. Mas muitas vezes você não conseguiu atender os desejos, a reivindicação daquilo que as pessoas solicitam, sabe? Então eu sempre fui muito sincero. Quando você pede uma coisa que não tem a forma, você não adianta você pedir que não vai sair. Não, mas quer dar, então dá a entrada, né? Mas eu digo assim, eu sou grato. Eu sou grato. Primeiro tem que ser grato à minha família, né? Desde o tempo quando eu entrei na política, solteiro, moleque, piá, né? Morava aqui na rua Minas Gerais, na frente do Jean Piaget, aos meus pais, que Deus o tenha hoje, aos meus irmãos, a minha família, depois veio a namorada Alita, né?
minha esposa, né, que me deu 2 filhos, nós temos 2 filhos maravilhosos, o Roger que está na Irlanda, o Igor está aqui, tenho 2 netos, né, um dos motivos que estou em Curitiba também são meus netos, né, curtir eles, brincar enquanto eles são crianças, são novos, então eu sou grato à minha família em primeiro lugar, depois aos meus companheiros, aos meus eleitores, eu só posso dizer muito obrigado, e o Hélio sempre está à disposição dos meus amigos, é isso. Hélio, você está mais em Curitiba daqui, isso vai reverter em algum momento? Porque o Hélio ainda está ligado na Assembleia, ele não está tão nativo, mas ainda segue nativo. Isso vai mudar alguma coisa quando você realmente se desligar, você vem para Marechal de novo, ou isso vai ser bem difícil? Eu gosto muito de Marechal. Eu acabei de falar que o que me segura em Curitiba são meus netos, a família também, né? Que entre Marechal e Curitiba, o Curitiba é bom de viver, né? Mas se fosse ele, você tem que optar agora. Onde é que vai? Marechal, tu tem que escolher. Eu tenho meus netos, então dificilmente eu abriria a mão de lá. Mas eu gosto muito de Marechal. Gosto muito da nossa região. Aqui você tem uma vivência social bem maior do que em Curitiba. Curitiba você é mais um. Eu estive no final do ano, antes do Natal também, em alguns mercados, aqui em Marechal Cândido Rondon. Você conhece, todo mundo te conhece, você fala, você conversa. Em Curitiba, você vai no mercado, você vai lá, tu pega a lista que vai comprar, vou junto com a Lita, minha esposa, vamos lá comprar as coisas, e você é mais um no meio de tanto. Às vezes, quando eu quero, Hélio, tudo bem? Como é que está você? Ô, deputado, não sei o que lá. Mas aqui em Marechal, não, essa vivência que você tem, esses amigos que ao longo do tempo a gente fez, desde o tempo de moleque, todos meus amigos, tempo de moleque, de movimento estudantil, tempo de vereador, então todo mundo tem 70 anos hoje, né? Então tem muitos jovens hoje, as pessoas me conhecem, mas quando falam comigo, você é filho de quem? Eu estou 35 anos fora de Marechal. Eu saí daqui em janeiro de 91, quando eu me elegi deputado em 90. Então, na verdade, quem vivia o dia a dia aqui, e depois vinha uma vez por semana para cá e correr toda a região, sabe? Eu não vou descartar que um dia não venha morar em Marechal, assim, sabe? Eu acho que aqui tem minhas... Eu particularmente, minha aposentadoria, né, é INSS. Eu não tenho uma aposentadoria como os ex-deputados tiveram, até 90, ganho 20, 30 mil de aposentadoria. Eu não, ganho minha aposentadoria INSS como qualquer trabalhador. Então, o que o Hélio Rusch tem, além da sua aposentadoria do INSS? Eu tenho uma atividade econômica aqui em Novo Três Passos. Eu tenho frango, tenho aviário, sou integrado da Laro, hoje que é da Copagril, e tenho uma bacia leiteira também. E o leite, por sinal, está dando muito dinheiro. Meu Deus do céu, tá louco. Não dá para parar, porque senão não começa mais. Está muito complicado, essa política do governo federal é complicado. Ele está vendo só os seus consumidores e não está vendo o produtor. Tá? O agro que mantém o país vivo, né? E minha atividade econômica está aqui em Marechal Cândido Rondon. Não tenho outras propriedades, não tenho uma outra atividade econômica. O Hélio tem fazenda, não tenho nada. Minha atividade está aqui em Marechal Cândido Rondon. Tenho 8 alqueires de terra. Hélio, que conselho você daria para essas lideranças que estão aí, algumas que estão de olho, diria assim, no poder, né? Poder ter um cargo eletivo, e para outras que estão, né, no comando, a gente sabe que quem está no executivo é onde tudo acontece. Que conselho você daria para essas lideranças para que Marechal continue crescendo e prosperando como merece? Olha, você sozinho não é ninguém. Você não consegue fazer uma boa administração quando você não administra com uma equipe qualificada, competente e ouvir a sociedade. E na política, parte eleitoral, da mesma forma. Você sozinho não chega a lugar nenhum. Nós estamos vivendo agora uma pré-campanha, vamos supor lá, de 2024, agora de governador, presidente, deputado. Então tem diversos pré-candidatos se lançando. Mas eu digo, você tem que buscar liderança, tem que buscar agregar, quer dizer, valores que revertam em votos para você através das lideranças, através das pessoas. Então, o que eu podia dizer? Sempre que esse conselho fosse bom, você não venderia, né? Uma coisa nesse sentido que falam. Mas eu digo assim, seja amigo dos teus amigos e companheiro dos teus companheiros. Faça alguma coisa, ouça as pessoas, né? É isso que eu posso dizer, né?
O Hélio Rusch não é dono da palavra em absoluto. Tem uma frase assim de rei posto é rei morto, né? quando você está fora, tu está fora, né? Mas eu tô aqui, sabe? Eu não jamais quero me afastar de Marechal Cândido Rondon, jamais quero me afastar do oeste do Paraná, que daí eu seria muito ingrato. Como algumas pessoas não têm gratidão. Eu tenho gratidão. Hélio, foi uma satisfação tê-lo aqui nesse nosso programa Histórias da Nossa História. A gente teria muitas histórias para contar, e são muitas histórias mesmo nessa trajetória. Na minha trajetória do jornalismo, ela se confunde sempre. Você como deputado, todos os eventos, tantos feitos históricos, né? Não só para Marechal, mas na nossa região. Eu estava lá como jornalista cobrindo o evento, você como deputado. Então, assim, uma história construída, né? Cada um com o seu trabalho, cada um com a sua posição do momento. E Hélio, a tua presença aqui como personagem histórico, que é, não só de Marechal, mas da região, ela é muito importante nesse novo quadro, esse quadro que foi criado justamente para celebrar a trajetória do presente dos 34 rumo aos 35 anos, que serão celebrados, né, em outubro deste ano. Então é uma satisfação recebê-lo, resgatar momentos históricos da nossa história, contar histórias que a juventude de hoje não conhece, nunca vai saber como é que foi se não tiver lideranças como você aqui para relembrar, para fazer esse resgate. E é sempre muito bom conversar contigo, sobretudo, não só sobre política. Então, muito obrigado. Olha, eu agradeço, Ana, o jornal, que nem tu falou, esses 35 anos do jornal se confunde com a história política do Hélio no tempo, principalmente como deputado, já que nós nascemos juntos. O jornal nasceu em 91, né, como jornal local, e o Hélio, em 91, assumiu como primeiro mandato como deputado estadual. E se nós temos uma história para contar hoje, que o passado nos credencia. E o jornal, o presente, ele tem uma história para contar, uma bela história, porque o passado o credencia a fazer isso. Se o Hélio Rusch tem uma história para contar hoje, é porque o passado também credencia. Então, quer dizer, pessoa sem passado é pessoa sem história. Nós temos a nossa história. O jornal presente tem, e o Hélio Rusch, eu acho que também tem seu passado e sua história para contar. Chega ao fim mais um episódio do quadro Histórias da Nossa História, porque no presente cada história conta. E a nossa história é feita junto com a sua.